Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast Uniprocessos. E hoje nós vamos falar do nosso novo projeto pedagógico, que são imersões para revisão e aprofundamento dos temas mais importantes, dos conteúdos nas disciplinas mais importantes para a prática do nosso aluno, que ainda está na nossa graduação, dos egressos e de toda a comunidade acadêmica e toda a nossa comunidade de Brasília. E para essa conversa, para a gente falar sobre esse projeto inovador, mais uma inovação do nosso centro universitário, que já tem 34 anos, tem toda a tradição, né? A seriedade, a estrutura, mas que está sempre pensando na inovação e de trazer cada vez o melhor para o nosso aluno. Nós temos aqui o professor Adalberto, nosso coordenador do curso de Direito dos dois campi, Asa Sul e Águas Claras, e o nosso pró-reitor, Jonas Rodrigo. Aliás, os dois professores já estão aqui há mais de 20 anos. Verdade. Que o professor Jonas é responsável pelas pós-graduações, é nosso pró-reitor de pós-graduação, e nossas publicações, que nós já estamos com quais? A3. A3. Por enquanto. Por enquanto, mas maravilhoso, Maravilhoso. né, professor? Quantos centros universitários tem? Porque nós já tínhamos quais antes de sermos centro universitário, não é verdade? Então, nesse movimento, né, de trazer sempre inovação, mas sempre pensando também na pesquisa, no aperfeiçoamento e na prática, né, que nós nascemos vendo os meninos chegando aqui, né? Querendo ir para concursos, querendo entrar nas suas carreiras depois de formado, nós formatamos um curso de Direito e depois os cursos de Gestão, de Tecnologia e Finanças, voltados realmente para o mercado, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, professor Jonas, desse nosso projeto de pequenas imersões, em conjunto com a nossa pós-graduação, que é prática. Muito bem. Olá, professora Adalberto, professora Claudine, uma honra estar aqui. E queria dizer que esse projeto, professora, ele vem num momento em que todo mundo está querendo se aperfeiçoar em alguma coisa. E a pessoa quer algo objetivo. Sim. Então, ter uma oportunidade de ter uma aula de imersão em uma determinada data, com um professor, mestre, doutor, especialista, que de verdade lhe fará se aprofundar naquele tema, tem sido uma das demandas mais procuradas na atualidade. Sim. E o Uniprocessos, como sempre, sai na frente, na perspectiva de trazer para o nosso aluno, para o nosso egresso, para os nossos graduados ou graduandos, porque nós temos aqui a dupla diplomação, essa oportunidade. Então, veja, nós temos inúmeros programas de pós-graduação aqui no Uniprocessos. Nós temos especializações na área do direito, por exemplo, direito processual civil, com o professor Adalberto, temos direito administrativo, temos especializações que preparam a pessoa para concursos públicos, como, por exemplo, carreiras públicas, execução penal, nós temos carreiras policiais, que é a pós-graduação em segurança pública. Nós temos especializações na área de gestão e de finanças, 6 especializações, olha quantas nós temos. Nós temos ainda especialização na área de didática e metodologia, especialização na área de pedagogia, estamos construindo novas especializações. E a ideia nossa é quase que oferecer um menu degustação. Eu quero fazer uma especialização. Será que essa pós do Uniprocessos é uma boa especialização? Então, a gente oferta um aulão de imersão em um tema importante, né? Que relevante, que tem relação com uma das disciplinas. Nossas especializações, todas elas têm 6 disciplinas obrigatórias e uma optativa, que é o TCC.
justamente porque algumas carreiras, o TCC ele vale ponto, né? Em provas de títulos. Então, é como se cada uma dessas 6 disciplinas, das especializações, que também podem ser feitas pelos alunos, essas disciplinas isoladas em forma de cursos de extensão, é como se cada uma dessas 6 disciplinas tivesse temas extremamente relevantes que podem ser ofertados em imersão. Então, o nosso aluno, a nossa aluna interessado, ele faz esse aulão de imersão e ele tem oportunidade, em gostando desse aulão, de adquirir, por exemplo, o curso de extensão correlato, bem como o curso de especialização, conseguindo um desconto assim muito grande, muito interessante. Agora, de qualquer forma, o aulão, a imersão, já o coloca na frente, trazendo, seja por revisão, ou por conhecimento, né? Ou por aperfeiçoamento, não é isso, professor Adalberto? O senhor já deu uma primeira palhinha desse curso, lembrando que ele nem é online totalmente e também não é feito aqui nas nossas instalações, nem na Asa Sul, nem em Águas Claras. Queria que você falasse um pouquinho também dessa perspectiva da gente estar trazendo comodidade para o aluno, mas, ao mesmo tempo, uma proximidade com o professor. Particularmente, eu achei a ideia fantástica, né, porque nós, ao longo dos 5 anos do curso, nós vemos uma série de assuntos que depois vão ser cobrados da gente e muitas vezes a gente viu lá no início do curso. Sim. Particularmente, eu escolhi um assunto que é chamado de tutela provisória, que os alunos do curso de Direito eles vêm mais ou menos no 4º semestre, mas que é um dos assuntos fundamentais para o trabalho de um operador do direito. Hoje em dia, ainda mais com a velocidade com que a sociedade caminha hoje em dia, ninguém tem mais, a própria vida não tem mais condições de esperar aquela tutela final. Então, os processos eles se discutem e muitas vezes são resolvidos nessas medidas liminares, satisfativas, cautelares que são concedidas ao longo do processo. Então, Sim. Para um operador do direito é fundamental, em qualquer área, mesmo que ele se enverede por um concurso público, mesmo que ele vá para a advocacia privada, ele vai manejar, e ele tem que manejar muito bem, tutela provisória, é algo que ele viu lá nos idos 4º semestre. Por isso que escolheu, e a experiência foi fantástica. Primeiro, pela comodidade, né? Uma aula em que pese ser remota, ela é presencial, porque online, o aluno está na frente do professor e ali o conteúdo ele se desenvolve de uma maneira mais fluida, plena, né? Você tem como trabalhar ali a sequência do conteúdo e a comodidade do aluno poder estar na sua casa ou estar na faculdade ou na biblioteca assistindo algo que é muito importante para ele. Eu acho essa ideia fantástica, porque nos são cobrados conteúdos que muitas vezes a gente pode ter visto até com uma profundidade boa, mas eles ficam um pouco remotos na nossa memória. Eu costumo brincar com os alunos que quando a gente vai chegando no final do curso, dá uma sensação gostosa na boca do estômago, aquela sensação do eu não sei nada, né? Sabe, a sensação todo mundo tem, mas só não sabe que sabe. Então a gente de vez em quando tem que dar uma relembrada. Tem que lembrar que ele sabe. Tem que lembrar que ele sabe, dar um empurrinho, às vezes um empurrãozinho ali para que ele relembre daquilo. E essas imersões, elas têm essa função. Além de que mostra, né, que a especialização, o aperfeiçoamento, além de importante, é interessante. Às vezes surge aquela interrogação, fala, eu gosto desse assunto, ou gostei desse assunto, quero saber mais, eu quero estar mais bem preparado naquele assunto, né? Qual vai ser a minha solução? Né? Uma das soluções que tem, como o professor Jonas falou, é uma pós-graduação, uma especialização que vai abordar esse assunto com uma forma mais detalhada, vai relembrar o que você viu e vai fazer
né? Analisar aquele assunto com a forma mais minuciosa, lembrando que você já tem a formação, a base jurídica suficiente, que talvez você enxergue o assunto de uma forma muito mais profunda e muito mais interessante para você do que daquela primeira vez em que você era mais jovem, era mais cru no seu conhecimento científico, né? Eu achei ótima a experiência, é muito boa mesmo. Quando eu imaginei esse modelo, foi justamente para a gente poder trabalhar, né, todo esse conteúdo significativo, porque a gente não precisa estar falando de tudo, mas está trabalhando com esse conteúdo significativo que é importante até para o próprio profissional, porque, como o senhor acabou de falar, né, termina o curso, fica aquela sensação de, oh meu Deus do céu, né? E é interessante, né, professor Jonas, essa aula presencial online, né? É verdade. Parafraseando os alunos, é presencial online. Agora, essa aula ela fica ainda gravada alguns dias, não fica? Como é que está sendo esse processo? Sim, muito bem. O nosso aluno, ele tem a oportunidade de ver por mais algum período, mas não muito, porque o nosso grande objetivo não é que o aluno veja a aula gravada. A gente quer que o aluno esteja com o professor, participando ali, participando pela aula em videoconferência, inclusive para que ele possa perguntar para o professor, porque no modelo de EAD aí do mercado que a gente vê, muitas vezes o processo é assíncrono, né? Então o aluno vê uma videoaula, tem um monte de PDF. O Uniprocessos ele já se diferencia porque nós temos, professora, a maior quantidade de carga horária de aula ministrada do mercado. Então isso já é um grande diferencial para nós. Sim. E tudo com o nosso DNA. Então veja, a gente é uma casa que educa para carreiras públicas. Sim. Então as nossas graduações, nosso curso de Direito, nosso curso de Administração, nosso curso de Administração Pública, Ciências Contábeis, Sistemas da Informação, todos os bacharelados, todos os nossos cursos de tecnologia, de graduação, secretariado, serviços jurídicos e notariais, que agora o MEC mudou para serviços judiciais e notariais, nós temos gestão pública, gestão financeira, nós temos, enfim, uma série de cursos na casa, todos eles com o direcionamento dado ao professor de trabalhar a sua disciplina focada na resolução de exercícios de concursos, trazer a coisa da prática. Acho que por isso que os nossos alunos gostam tanto, né? Você veja, nós temos a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, e nosso quesito melhor avaliado é justamente o trabalho realizado pelos professores, porque eles fazem essa correlação com a resolução de exercícios de concurso. Isso vai também para os nossos cursos de extensão e vai para as nossas especializações. Então, nesse projeto novo de imersão, mais ainda. Então, por exemplo, tem algum aluno ou algum egresso que está pensando em determinado concurso. Observou naquele edital que nós temos aquele conteúdo atinente àquele aulão. É uma excelente oportunidade que com certeza aquele professor, aquela professora dará o direcionamento prático, porque não tem curso no Uniprocessos que não se direcione. Nós somos uma academia, nossos cursos têm notas máximas no MEC. Sim. Você veja, nós temos nosso EAD, a nota máxima, nosso presencial nos cursos de graduação também, mas ainda assim nós temos um direcionamento para carreiras públicas. A pessoa estuda para um cargo público, para tomar posse em um cargo público, à medida em que ela também obtém um título acadêmico, seja de graduação, seja de especialização. Isso, nesse aulão de imersão, via, por exemplo, o Google Meet, que foi a experiência com o professor Adalberto, nesse primeiro que nós tivemos, poderemos, talvez, algum dia utilizar outra ferramenta tecnológica? Hoje em dia a gente não sabe amanhã como sabe vai o dia ser. de amanhã. Se aparecer algum melhor que esse, nós utilizaremos, mas enfim, a vantagem, eu citei o Google Meet para o aluno entender, porque o aluno sabe como é. Ele já bebeu, até na época da pandemia, dessa fonte. Que está um pouco diferente. Está um pouco diferente. Um pouco não, bastante diferente. Está melhor, tem mais recursos. Muito melhor. E hoje nós todos aprendemos a usá-lo, né? Hoje é uma ferramenta bem interessante. Eu gosto muito do contato pessoal, eu gosto muito da aula presencial, mas gosto também desse contato, né, presencial remoto, online remoto presencial.
porque a gente aprendeu a trabalhar com isso e viu a facilidade, né? A comodidade que é. Né? Fora que o aluno, mesmo que ele esteja em sala de aula, né, ele vai poder usufruir, Sim. né? Seja presencialmente, assim, online, como a gente deixa gravado alguns dias, né, para que o aluno possa rever. Não é o nosso objetivo, né, professor? Sim. Mas ele sendo impedido, ou porque está em aula, ou porque está trabalhando, enfim, ele pode assistir, né, depois, ou também assistir quantas vezes ele quiser naquele período estipulado. Para fixar o conteúdo Pra mesmo. fixar. O professor Jonas falou uma coisa certa. Quando eu escolhi o tema, eu imaginei isso. Qual seria um tema que seria muito importante para a atividade profissional dele para o futuro e também um tema muito importante para aqueles que vão se enveredar a realizar um concurso público. Por isso que eu escolhi tutela provisória. Eu tenho 2 assuntos que vai talvez... repetir, né, professor? Ah, sim, com certeza. E vai trazer outras Sim. mais. Eu tinha pensado pra 2 gente, assuntos, né? tutela provisória e recursos, porque o que acontece? São os 2 tópicos, particularmente do processo civil, que tem uma incidência muito grande em qualquer concurso ou no exame da ordem, porque a atividade do advogado, na minha área, na jurisdição civil, ela é muito focada nesses 2, a tutela provisória e recursos, né? Então, e curioso que na semana seguinte eu fui dar uma aula e estava comentando algo que não tinha nada a ver com a aula, mas era uma questão de uma tutela de urgência. Aí uma aluna chegou e falou, isso aí você deu sábado. Aí eu dei uma risadinha, foi, eu falei um pouquinho disso, né? E era uma questão prática, era eminentemente prática. Eu estava falando de um caso de um aluno que tinha sido reprovado no exame de heteroidentificação para as vagas reservadas por cota, e estava comentando a questão da tutela de urgência, qual era o tipo de tutela de urgência que poderia ser pedido. Aí a aluna chegou, você falou isso. Eu falei, é bom que você lembra, né? É bom que... Eu falei. E é importante também frisar que não é só para quem está estudando isso aí, né, professor? Para quem também já é profissional, para poder atualizar, para poder tirar dúvida, contribuir também, né? Isso é o tempo todo o tempo, né? Tanto para quem está estudando como profissional. A gente tem que estar se atualizando disso, inclusive com as pós-graduações. Hoje a necessidade é muito grande de atualização. Muito grande. Se antes era grande, hoje é muito mais, né? Porque um profissional ele pode se tornar desatualizado num curto espaço de tempo. Mais ou menos isso, professor. Oh, meu Deus, muita coisa, né, gente? Muita coisa. Mas eu acho interessante, eu gosto dessa velocidade. Eu gosto bastante dessa velocidade que te exige um pouquinho de não ficar parado no tempo. Você tem que estar sempre pensando, olha, eu preciso acompanhar, porque senão eu fico para trás. Né? As coisas estão cada vez mais rápidas e a gente tem que ir acompanhando, né? Só acompanhar. Eu gosto muito desse desafio, dessa experiência em qualquer setor, tanto na advocacia, no magistério, qualquer outro ramo, né? O que a gente fazia há uma semana atrás já não é mais. O bom profissional, eu lembro muito quando eu comecei que o bom profissional era aquela pessoa que tinha uma excelente memória. Não quer dizer que hoje ter uma excelente memória não seja bom, mas ele já não é tão bom assim, porque a gente tem uma memória no nosso bolso ali que você pode consultar a qualquer tempo. Eu costumo falar para os alunos, e falei muito isso, a gente tem que saber trabalhar com as ferramentas que nos dão, né? E para trabalhar com as ferramentas que nos dão, a gente tem que se preocupar, estar se atualizando. Até mesmo em coisas como essa. Nossa, eu vi um assunto que é muito importante no 2º semestre. Os meninos estudam direito civil, começam estudando lá no 2º semestre. E quando ele se formar, ele vai precisar dessa base, até mesmo porque ele vai passar por uma reforma. E talvez uma imersão dessa que nós vamos ter que fazer vai ser em direito civil, em direito tributário, onde está tendo aquelas modificações que eles vão sentir que uma imersão como essa vai fazer com que eles compreendam de uma forma bem mais simples do que aqueles que vão chegar e depois falar, e o que eu faço se mudou tudo?
Primeiro que não mudou tudo, é só você pegar Calma, respira. e ver que não é mudar tudo, mas essas passagens que a gente faz com aquilo que já viu, que você faz a revisão, você percebe que você consegue aprender de uma forma muito mais simples, e mais intensa. É verdade, é verdade. Pois é, professor. Então, para a gente falar um pouquinho, o professor Adalberto deu essa primeira imersão, esse primeiro aulão, né? E nós já temos alguns já planejados, né? Agora vai ser com a professora Cida, né? Queria que você falasse um pouquinho e mais ou menos, para as pessoas saberem mais ou menos o período entre um e outro, né? E nós teremos de todas as nossas áreas, né? Jurídica, de gestão, finanças e tecnologia. Isso mesmo. Primeiro destacar que assim, que às vezes a gente tem alguém vendo aqui que não é graduado ainda, é nosso aluno, ou então nem é aqui da casa, e está interessado em fazer, por exemplo. Dizer que nós vamos ter esses aulões de imersão também ligados à graduação. Uhum. Porque o Uniprocesso ele tem cursos presenciais, ele tem os cursos à distância. Tem muita gente que não sabe que nós temos as graduações à distância. À distância, temos Isso, já. No conforto de casa, a pessoa tem a qualidade Uniprocessos para estudar à distância, né? Então, nós teremos aulões, professora, por exemplo, aqui nós temos já organizado professora Cida, que é professora do curso de administração e de administração pública e dos cursos de gestão ligados a esse guarda-chuva. Ela é nossa pró-reitora de graduação e extensão. A professora Cida é também a pessoa que ministrará um aulão de imersão envolvendo essa área de gestão. Uhum. Depois, dentro do curso de finanças lá, coordenado pelo professor João, nós teremos um dos professores do curso, que também ministra matérias das especializações em finanças, que é o professor Vitor, professor da casa, também ministrará. Maravilhoso. Isso, então nós depois teremos em cada área do conhecimento. Então nós teremos de tecnologia da informação, nós teremos de todos os nossos cursos. Nós de direito, novamente. Já são mais de 10 cursos, né, na casa. Que é importante a gente sempre destacar. E, por exemplo, eu mesmo estou animado para trabalhar um aulão de imersão dentro da disciplina de TCC, que eu tenho alunos da graduação fazendo, por exemplo, e que a disciplina ela contempla, né, 5 possibilidades. O aluno pode fazer uma resenha, ele pode fazer uma pesquisa, ele pode fazer um artigo, ele pode fazer uma monografia, ele pode participar de um congresso. Então, ele tem essa oportunidade de escolher uma das 5 coisas. Então, a minha ideia inicial é trabalhar 5 aulões que ele possa ter, porque está na especialização esse tipo de coisa e também está na graduação. E poder também publicar, né, professor? Com certeza. Porque publicando, ele também ganha pontuação na prova de títulos, que o pessoal esquece dessa fase do concurso, que também é uma prova de títulos. Né? Professora, nós temos um orgulho muito grande aqui na casa de termos 4 periódicos e 2 desses periódicos com o Qualis da CAPES. Um dos periódicos que atende ao Congresso Internacional, que tem a mais alta nota, justamente pela sua cientificidade, apoios de instituições estrangeiras super bem avaliadas internacionalmente. Inclusive de Salamanca. De Salamanca, que nos dão um know-how danado. Então, um orgulho danado, um né? orgulho também. Uma das instituições mais antigas. Isso, e nossas revistas, nossos periódicos, eles têm esse Qualis da CAPES, que muita gente às vezes não sabe, né? Que a CAPES dá essa avaliação, porque ela precisa avaliar os programas de mestrado e doutorado. Então, veja, instituições públicas e privadas que têm alunos fazendo mestrado e doutorado procuram os nossos periódicos pela sua qualidade e seriedade, também pelos nossos indexadores internacionais e nacionais, para aqui publicar, e é a partir disso que a gente consegue o selo Qualis, que é o selo de qualidade, assim, que as nossas revistas possuem, né? O máximo. E junto com isso, no nosso núcleo de trabalho de curso da graduação, que também envolve as especializações,
nós temos nada menos do que o nosso aluno, ele faz o TCC, mas o TCC não fica lá na estante. Lembra da monografia antiga que a pessoa encadernava? Que às vezes ia lá para uma estante, nem o pai lia, ninguém lia, porque hoje já está muito mais moderno, já está muito mais direcionado. O nosso aluno, ele publica na revista interna e também em revistas externas, porque essa exogenia gera qualis para nós e para os outros periódicos também. E a gente tem muito orgulho de dizer que 100% dos nossos alunos têm o seu TCC de graduação publicado. Nós estamos falando, professora, de 300 ou mais publicações semestrais, só de alunos de graduação do Uniprocesso. Maravilha. Então, são mais de 600 por ano, porque nós temos 2 volumes, o volume do primeiro semestre e o volume do segundo. Isso significa que o nosso aluno, ele faz um trabalho de curso, de uma disciplina, ele publica esse trabalho de curso, e quando ele vai fazer um concurso público, tem lá a prova de títulos. E quem tem publicação, sai na frente. Tem publicação numa revista com qualis, mais ainda. Eu costumo falar que o nosso aluno, assim que ele gradua, ele já está na frente de uma prova de títulos da maioria das pessoas que vão concorrer com ele. Porque ele não vai ter só a graduação dele, ele vai ter a graduação, vai ter uma segunda diplomação, então isso conta ponto numa prova de títulos, vai ter a publicação do trabalho de curso dele, que também conta ponto na prova de títulos, e eventualmente fazendo a nossa pós, também vai estar lá, vai contar a pontuação. Então ele, enquanto os outros estão saindo da graduação zerado em termos de prova de título, o nosso aluno está lá na frente. Maravilha, professores. A gente podia ficar aqui falando por horas e horas e horas e horas, né? Mas, infelizmente, nosso tempo já acabou desse podcast. Vamos marcar outros para a gente falar de temas específicos também, né? E é isso, professores. Muito obrigada, professora Adalberto. Agradeço, muito professora. Obrigada, professor Jonas Rodrigo. É uma honra estar aqui com os senhores, falando do que a gente tem de melhor na nossa instituição, que é a pesquisa, que é as nossas publicações, as nossas pós-graduações, também o trabalho na prática, mas o mais importante é todo esse trabalho que é pensado todos os dias para o nosso aluno, né? Que é o nosso objetivo primeiro. Muito obrigada, professores. Eu que agradeço. Tchau, nós que agradecemos. Tchau. E é isso, gente. Estamos terminando mais um podcast falando de todo esse projeto pedagógico, as publicações e todas as oportunidades que você, aluno, e mesmo para você da comunidade que quer participar, tanto dos aulões quanto das publicações, venha conhecer o nosso Uniprocessos. Se você gostou, dê um like, lembrando sempre que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast.